pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre os métodos de ensino que eu utilizo com os meus meninos. Então, hoje eu vou ensinar para vocês tudo a respeito sobre o método Montessori de ensino e como eu uso eles para desenvolver muito mais a área intelectual dos meninos e a parte de cuidados, de aprendizado diário utilizando o método Montessori, ok? Vou ensinar também para vocês hoje como você aplicar o método Montessori na vida deles, mesmo não sendo utilizado na escola, porque vamos concordar que no Brasil tá difícil de conseguir escolas Montessoris, primeiramente baratas, segundo que existam, porque o ensino público brasileiro não utiliza o método Montessori. Eles utilizam outro tipo de método de ensino e que é um pouco falho, vamos concordar. Então vamos começar falando sobre o método Montessori de ensino. Bom, quando nós falamos em método de ensino, é preciso que você saiba que não existe só o Montessori, ok? Existem diversos métodos de ensino diferentes. Por exemplo, a minha irmã, ela utiliza o método Pikler. É um método incrível, é um método muito bom, é um método que funciona da seguinte maneira: a criança tem que desenvolver por conta própria, porque ela tem essa capacidade. Então a criança desde muito cedo ela tem que ter contato com o chão. Não o chão, claro, direto. Tem que ficar em cima de um tapete ou em cima de aqueles tapetes de EVA, tatame de EVA. Mas a criança desde bem pequenininha, 6 meses de vida, já vai pro tapete, porque ela tem que ter aquele contato, ela tem que aprender a rolar sozinha, engatinhar sozinha, o adulto não pode intervir. Ela tem que desenvolver na hora certa pra ela, não na hora certa pra você. Eu vejo às vezes bebês de 2, 3 meses de vida, a mãe segurando o neném assim sentadinho, ele não tem estrutura pra sentar com 2 meses de vida. Aí você vai falar, mas meus filhos eles não morreram, mas quando eles chegarem aos 20 anos, você vai ver como vai ser a coluna deles. Complicado, né? A coluna, ela fica com dores, se você iniciar muito cedo, forçar aquela coluna, lá na frente vão ter problemas irreversíveis. Entende? Para que criar um problema no seu filho? Para que criar no seu filho um problema na coluna desde muito pequenininho? Desnecessário, entende? Há um momento certo para tudo. Mas por que a minha irmã utiliza o método Pikler e eu não utilizo o método Pikler? Porque os meus filhos são maiorzinhos e para mim, depois de estudar muito o método Pikler, para uma criança de 3 a 5 anos, não funciona. O método Pikler é incrível para bebês. É muito, muito bom e eficaz para bebês, mas eu não consigo aplicar ele às crianças de 3 a 5 anos. Se você aplica e você consegue aplicar o método Pikler, escreve aqui embaixo nos comentários o que você acha dele para os maiorzinhos, ok? O método Montessori de ensino é o método na qual a criança desenvolve tendo contato com tudo dentro de casa. Então assim, o seu filho pode mexer na televisão, o seu filho pode brincar com os brinquedos, está tudo na altura dele. Vai ter uma mesinha no quarto dele, na altura dele. A estante de livros está na altura dele, tudo está na altura dele. A cama é praticamente no chão, é um estrado no chão e a cama. Por quê? Porque a criança tem que aprender a entrar sozinho na caminha dele e sair sozinho. A criança não utiliza berços, o método Montessori de ensino. A criança tem que poder ir até o livro, ir até o brinquedo, pegar aquele brinquedo e guardar aquele brinquedo sozinha. Não é função dos pais fazer isso a vida inteira. Às vezes eu vejo mães de garotos de 11, 12 anos e a mãe tá lá, a minha vida é corrida, eu faço comida, eu arrumo a casa, eu guardo os brinquedos. Gente, meu filho tem 5 anos e ele guarda os brinquedos. Como que um de 12 a mãe tá fazendo isso ainda? Tá errado, né? Então o método Montessori, ele ensina que o seu filho tem que se virar sozinho. Ele tem que se vestir sozinho. Aí você vai falar, tá, mas tem a idade certa, né? Não. A criança fica de pé, já dá pra você começar a ensiná-la a se vestir sozinho. Aí você fala, ele não vai conseguir. Ele consegue.
Você chega nele, você segura de um lado enquanto ele põe a perninha na calça. Aí ele vai se enrolar todo e você vai ficar esperando. Às vezes vai levar 1 hora pra pôr uma bermudinha. Sim. E não é pra largar a criança fazendo aquilo. Você fica ali do lado, apoiando, ajudando. Ai, não consigo. Você consegue sim. Tenta. E você tá ali ajudando, dando suporte. Quando ele aprender a fazer aquilo tranquilamente, sem a sua ajuda, aí você fala, ó, vai lá e põe a bermudinha. E ele vai lá e põe. Entende o que eu quero dizer? Eu não estou falando que você tem que largar a criança fazendo aquilo. Até porque se você colocar uma estante de livros agora na sua casa, na altura do seu filho pega o livro e lê, e dá uma lidinha, dá uma brincada com o livro, se você não ensinar pra ele que ele tem que pegar e guardar de volta, ele por conta própria não vai aprender. Ninguém aprende por conta própria. Por isso é um ensino, é um método de ensino. Você tem que ensinar a guardar, e não é depois dos 5, não é depois dos 7. Ai, é muito pequenininho, ele não tem capacidade para aprender ainda. Tem sim, senhora. A criança, ela tem uma capacidade ilimitada de aprendizado. E não adianta você esperar para ele fazer 6, 7 anos de idade para começar a ensiná-lo a ter disciplina, ordem, responsabilidade, guardar seus brinquedos. Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada índole. O que é índole? Índole é a junção de tudo o que você vai ser para sempre e nunca vai mudar. É a sua maneira de ser própria. Tem aquela pessoa, aquela criança que é super chorona e cresce uma mulher super chorona. Boa, que quando vai dizer o que pensa, ela não consegue se expressar corretamente. E quando outra pessoa autoritária fala com ela, ela dá uma vontade de chorar e não sabe explicar o que ela está sentindo. A índole dela foi afetada lá na primeira infância. Ela provavelmente conviveu com uma pessoa autoritária e uma pessoa que impõe a sua vontade gritando e batendo. Por isso que hoje ela não sabe se expressar corretamente numa discussão. Ela não sabe expor os seus argumentos, ela não sabe argumentar corretamente, ela bloqueia e ela não sabe como dizer isso. São pessoas que foram afetadas na sua índole lá pequenininho. Ela não acredita que ela tenha capacidade para ganhar uma discussão, para conseguir dizer o que ela pensa. Ela não consegue. A índole foi afetada. Então a índole do seu filho é a personalidade básica, a personalidade limite, a personalidade que você vai criar nele. Tudo que você ensinar para o seu filho até os 5 anos de idade é o que ele vai ser para sempre. Se o seu filho é teimoso, respondão e não te obedece, se você permitir que ele continue assim até os 5 anos, não tem mais conserto daí pra frente. Ele sempre vai ser assim. Se o seu filho tem uma mania de chorar para ganhar as coisas, bater o pé e gritar para conseguir o que quer, e você não corrigir isso a tempo, até os 5 anos tá definida a personalidade dele. E aí vai ser a sua luta pelo resto da vida. Até quando crescer ele vai ser aquele adulto que bate o pé para conseguir o que quer e obriga todo mundo a ser da maneira que ele quer. Então assim, índole é uma coisa muito perigosa. Cuidado com o tipo de coisa que você permite que o seu filho faça até os 5 anos de idade. Porque depois que essa índole definir, acabou. Então assim, você quer que o seu filho pratique esportes quando crescer, que ele não seja sedentário? É até os 5 anos que você tem para ensinar isso. Leva ele para andar, leva ele para andar na rua, faz ele correr, brincar, pular, ir em parquinhos. Ah, é muito pequenininho, deixa ele ter uns 6 anos, aí eu levo ele para brincar num parquinho. Acabou. Ele não vai ter mais interesse nisso depois dos 5 anos de idade. Por quê? Porque você não ensinou. A índole está formada. Esse é o grande problema. Então assim, até os 5 anos de idade você vai definir quem é o seu filho. Se o seu filho guardar todos os brinquedinhos direitinho, aprender que tem que guardar quando tirar do lugar, que tem que ajudar dentro de casa, que ele pode lavar uma louça. Porque uma criança de 3, 4 anos não pode lavar louça, gente? Eu vejo mães falando isso e eu fico indignada. Os pratos deles não são de plástico? Os copinhos não são de plástico?
Qual o problema? Ele vai se molhar um pouquinho? Vai. É uma buchinha com sabão. Ele vai passar no copinho de plástico e vai passar debaixo da água. Você não pode deixar ele fazer isso. Eu não tô falando pra você fazer seu filho arear a panela de pressão. Eu tô falando pra você catar um pratinho de plástico e deixar ele lavar. Ai, mas ele tem 1 ano de idade, ele pode? Pode! Pega uma baciazinha, põe um pouquinho de água, uma buchinha com sabão. Dá um copinho pra ele. Vamos brincar hoje de lavar louça. E vai lá e brinca com ele. 1 ano de idade, a mente dele é fresca. Aquela informação vai entrar e o seu filho vai ter disciplina desde muito pequenininhos. Então, cuidado com a índole do seu filho. Tem correção depois dos 5 anos? Tem. Só que vai dar muito mais trabalho. Vai. Por exemplo, quer ver uma coisa que prova o que eu estou dizendo sobre índole? Berço. Berço é um problema para muitas mães. Ah, ele é bebezinho, ele é pequenininho e eu tenho medo que aconteça alguma coisa. Se eu não estiver por perto, vou levar para minha cama. Se é a sua opção de cama compartilhada, beleza, eu respeito. Minha opção não é. Nunca permiti cama compartilhada na minha casa. O Isaac, eu corri alguns riscos e errei. Errei feio. Eu deixei o Isaac dormir na minha cama algumas vezes quando ele era bebê. E ele catou gostinho por aquilo. Óbvio que a criança cata gostinho por aquilo. Ela tá ali do lado do papai e da mamãe, sendo paparicada, ela quer fazer aquilo. E depois que ele aprendeu, foi 3 anos tentando tirar isso da índole dele, tentando ensinar pra ele que o lugar dele, o cantinho dele é na caminha dele. Quando o Miguel veio, ele veio da maternidade, primeiro dia de vida, veio da maternidade, peguei o Miguel, berço. Ah, chorou, tá com fome. Tirei ele, amamentei, berço. Ah, ele fez cocô, troca ele no berço. Ah, ele tá cansado, põe um móvel em cima dele, no berço. O bebê tem que aprender que ali é o cantinho dele, ali tem o cheirinho dele, é ali que ele se sente feliz. O Miguel, vou dizer sinceramente pra vocês, é comprovado, Miguel nunca dormiu na minha cama. Teve vezes que o ventilador deles quebrou e tava um calor infernal dentro dessa casa, tava muito quente. E no meu quarto, meu ventilador tava funcionando. Falei, vou pegar o Miguel, onde o berço dele fica num cantinho que é mais quente ainda. E ele não conseguia dormir de jeito nenhum. Falei, vou levar ele pra minha cama, lá tá fresquinho, ele fica lá. Ele já tinha uns 2 anos. Levei o Miguel pra minha cama. Ele não dormiu. Então o que eu fiz? Ele não dorme numa cama que não seja dele. Ele dorme no berço dele. Aí você fala, quando vai viajar, como é que faz? Eu sempre vou em hotéis que tenham berço, opções para crianças. Por exemplo, uma cama de casal e 2 de solteiro no quarto. Aí eu deixo o Isaac e o Miguel, cada um uma caminha. Mas o Miguel já entendeu, eu tenho que ter a minha cama. Eu não posso dividir ela com outras pessoas. É meu. Então o Miguel, ponho ele na cama de solteiro, ele já entende. É o meu espaço. E ele dorme. Tranquilo. Ele não vai ficar numa cama dividindo com o Isaac, por exemplo, que vai ser bem difícil. Até porque eles rolam muito. Mas isso é da índole. Eu criei uma índole desde muito pequenininho. Hoje o Miguel, tranquilo. Eu nunca tive problemas com os meus filhos pra dormir. A não ser o Isaac, que só dormia se fosse na minha cama até os 3 anos mais ou menos. E foi uma droga. Olha, eu fiquei muito tempo tentando explicar pra ele. Hoje ele dorme perfeitamente na cama dele. Eu consegui mudar essa índole dele até os 5 anos. Mas foi difícil. Então assim, tudo que você ensinar, ensine o certo. Não ensine o errado para depois ensinar o certo, porque ele só vai aprender o que você ensinar primeiro, não o que você vai ensinar depois. Entende? Então o método Montessori de ensino, em junção com uma boa explicação, com um bom entendimento da índole do seu filho até os 5 anos, é uma criança incrível. E quando eu digo uma criança incrível, é uma criança doce, é uma criança educada, é uma criança que tem disciplina, é uma criança que ela sabe seguir regras, ela sabe seguir horários, ela entende que tem um horário certo para cada coisa, ela entende que tem que guardar o que ela brinca. Quem é essa criança para mim? É o Isaac.
O Isaac é uma criança regrada. Aí você vai me dizer, mas ele é superdotado, Mayara. Será que isso não influencia? É a criação. Se o seu filho é superdotado e você está vendo esse vídeo, o método Montessori é incrível para crianças superdotadas também. Então funciona para todos os tipos de criança. Ele tem que aprender a fazer as coisas sozinho, ele tem que aprender a comer sozinho, ele tem que aprender a beber no copinho sozinho, ele tem que aprender a pôr a comida no prato, não é somente comer. Então você vai pôr a comida numa tigelinha e vai dar uma colher de plástico para ele, e ele vai catar aquela colher e vai pôr no pratinho. Você tem que pegar uma garrafinha, colocar um copinho do lado, ele tem que treinar, colocar naquele copinho sozinho. Todas essas coisas vão desenvolver o seu filho de uma maneira incrível. Por exemplo, hoje eu não arrumo a cama dos meus filhos. Eu não guardo o brinquedo dos meus filhos. Eu não ponho roupa nos meus filhos. O Miguel ainda dá uns enroscos ali com a camiseta, ele meio que se prende na camiseta. Eu fico do lado e vou falando o que ele tem que fazer. Miguel, ó, puxa o braço pra cima, agora ergue o outro pra baixo. E aí ele se livra da camiseta. Mas eu não faço mais isso por ele. No começo vai dar trabalho? Vai. Você vai ter que ficar ali em cima, explicando. Mas depois que ele aprendeu sozinho, você não tem mais que fazer isso por ele. Eu ponho a jarra de suco na pia, o Isaac vai lá e serve o copo dos dois, entrega um copo pra ele e um pro Miguel. Aí o Miguel vai lá e põe a comida no prato dele, põe a comida no prato do Isaac e os dois sentam. Eu tenho a gaveta dos pratinhos deles e a gaveta de talheres, na qual eles dois vão lá, pegam o próprio prato, pegam a própria colher e senta na mesa para comer direitinho. Na hora de tomar café, eles sabem onde fica o pote de bolachas, eles vão lá, pegam. Então assim, eles se viram. Eu tô sempre por perto, olhando, auxiliando, vendo se aquilo não pode dar um problema, mas eles fazem. E é isso que é o método Montessori de ensino. Então é isso, pessoal, esse foi o método Montessori de ensino. Ainda tenho muitas coisas Montessori para conversar com vocês. Eu só mostrei para vocês o básico. Eu só disse por cima o que é o método Montessori. Mas ainda podemos conversar muito sobre isso e vocês ainda podem aprender muita coisa legal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Esse é o método que eu faço com os meninos. Eu testei, eu aprovei e ó... Crianças espertas se viram sozinhas, são autossuficientes, sabem fazer tudo de maneira própria e nem sempre precisam de mim para fazer as coisas. O que é muito bom, porque assim eu também dou conta da minha vida, eu também dou conta dos meus trabalhos, também dou conta do YouTube, dou conta da minha casa. Esse método, sinceramente, para mim foi o melhor de todos que eu já tentei até hoje. E eu aconselho. Beleza? Um beijão pra vocês, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho de notificação. Um beijão, tchau, tchau.